essa oportunidade, tratar com si, né? E se fosse, é difícil, mas eu queria ouvi-lo, presidente. Se o senhor estivesse no posto Paulo Guedes, onde estava, fazendo um trabalho brilhante, toda a equipe, onde estaríamos hoje? Qual era o plano de voo para o senhor para esses 2 anos de um eventual segundo mandato, presidente? Apesar dos problemas que o mundo teve com a pandemia, com a guerra lá fora, tivemos um extra no Brasil, a crise hídrica de 21. Mas isso foi praticamente para todo mundo, então vamos voltar à realidade. Nós terminamos 22, o Brasil com 54 bilhões em caixa. Atendemos, você não vê uma crítica de prefeitos, em qualquer lugar do Brasil, sobre os repasses feitos pelo nosso governo. Ou seja, a equipe do Paulo Guedes tratou com dignidade todos eles, porque tínhamos uma meta, né? O Paulo Guedes sacou lá uma frase, né? Menos Brasília, mais Brasil. Ou seja, sem falarmos que éramos municipalistas, começamos atendendo pela base, os prefeitos. Você não viu nos meus 4 anos marcha para prefeito em Brasília. Tivemos no atual governo. E os caras vêm para cá para quê? A marcha para prefeito. Atrás de recursos. Vem com o pires na mão, implorando recursos que já são deles, que são represados pelo governo porque ele gasta demais e tem que cortar aqui, lá, acolá, acaba cortando ou retardando certos repasses. Tínhamos, inclusive, uma proposta muito grande. O Brasil é um país muito rico, não falar o governo federal, o Serviço de Patrimônio da União. É trilionário o patrimônio da União. Então, tínhamos uma proposta, estava lá no forno, para nós começarmos a desfazer de muita coisa e dividir essa receita com estados, municípios e a própria União. Quando se fala União, como nós tínhamos teto de gastos, ia bater a nossa dívida interna. Então, era um governo que, na parte econômica, que é o ministério mais importante, o Paulo Guedes tinha com ele o planejamento e também indústria e comércio. E ele coordenava e comandava muito bem essa área. Eu acho que hoje o Pintório estaria voando. Esse problema que estamos enfrentando, não teríamos enfrentado, porque a gente vinha tomando as medidas para corrigir os excessos. Quando você fala em gasto, por exemplo, o governo está gastando mais do que arrecada, você não vê nada pela frente, você não vê uma obra, você não vê nada. É gasto mesmo, é desperdício, é despesa com roubo de estatais. Conosco, estatais passaram a dar lucros, agora estão dando prejuízo bilionários, tá? E alguém tem que socorrer. Quem vai ter que socorrer? É o Tesouro. Então, essas questões você não via acontecer e não veria estar acontecendo agora, até pela forma como o Paulo Guedes conduzia. E eu sofri também com isso, porque tinha ministro que queria gastar. E quando a gente conversava com o Paulo Guedes, geralmente a minha conversa era sozinho, né? Eu levava os anseios, os problemas, e falava no final, a adesão é tua. E ele tomava adesão, na maioria das vezes, né, dizendo não a esses ministros. Até porque diz aqui que o sucesso da política é saber dizer não. E ele sabia porque tinha o meu respaldo. E o Brasil foi para frente. Se você vê, quando você fala que terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. Agora há pouco estava conversando aí com o Saxida, né, que também trabalha na economia. Na reta final ele foi ser ministro das Minas e Energia, deu um banho lá. E algumas coisas eu conversei com ele aqui. Nós reduzimos de forma permanente muitos impostos. Como, por exemplo, diminuímos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. Aí está incluída geladeira, fogão, bicicleta, um montão de itens. Também botamos, além de zerar os impostos federais dos combustíveis, botamos um teto no imposto estadual dos combustíveis. Tinha estado que cobrava 35% de ICMS na gasolina. Botamos um teto. Com o parlamento ao nosso lado. Não foi nada foi na canetada. Passamos para 17%. A energia também, botamos um teto no ICMS da energia. O pessoal vê certos estados, como por exemplo aí o Pará, que produz energia em abundância elétrica e é uma das mais caras do Brasil. Botamos um teto lá, 17%. A questão dos telefones também. Botamos um teto, ICMS, 17%. Aí você pode falar depois do DPVAT, que nós zeramos, além de outras coisas para facilitar a população brasileira. Quando você vai na carteira nacional de habilitação, nós botamos passando de 5 para 10 anos. Não tem cabimento. Você tira uma carteira com 20 anos de idade, depois de 5 anos tem que renovar. Eu até, nós falamos, discutimos bastante isso. Eu estou, o ano que vem agora, faço 70 anos. Não me considero velho. Muito pelo contrário. Eu acho que estou bem para caramba. Mas, a partir dos 70, você pode ali botar um limite de 5 anos para renovar a carteira. Pode até fazer isso aí, mas tudo bem. Botamos para 10 anos a validade. Teve estado, como São Paulo, Ângelo, Tarcísio, né, que o pessoal aumentou as taxas para você renovar a tua carteira. Opa, vai passar de 5 para 10 anos, a princípio se perde metade da arrecadação, vamos aumentar o valor das taxas para renovar a partir de 10 anos. Ou seja, o governo de São Paulo anterior, sabe quem que era, né?
resolveu fazer caixa, já que o presidente Bolsonaro diminuiu, aumentou a validade da carteira, vamos aumentar as taxas para renovar a carteira, para a gente não perder a receita. Ou seja, em vez de o governo colaborar, o Estado, ele contribuía para continuar como está no tocante à arrecadação. Quando você fala em habilitação, por exemplo, eu como deputado não consegui passar de 20 para 40 pontos para se perder a carteira. Mas quando eu cheguei na presidência, lógico que facilita as coisas. E tinha um excelente trânsito do Tarcísio, que governa São Paulo no momento. E nós passamos de 20 para 40 pontos para se perder a carteira. Porque o coleção de trânsito é muito rígido. Para você que está aí no táxi na rua, no Uber, numa van, no ônibus, num caminhão na pista, você ultrapassar 20 pontos é muito fácil. E às vezes, você está no retão, uma descida, o cara bota 60 por hora. Nem bota 80, bota 60 por hora. Daí é fácil você ganhar uma multa em cima disso e ganhar pontos na carteira. Passamos para 40 pontos, facilitou a vida aí do caminhoneiro. E quando se fala em multa, né, você pode ver, muitas vezes isso ajuda a aumentar o valor do frete. Fica mais caro para você na ponta da linha. Então a indústria da multa no Brasil, que existia, nós reduzimos bastante. Tínhamos 8 mil radares, né, passamos para 1.000 e poucos radares, eu queria zerar isso aí praticamente, não foi possível. Eu tive agora na Rio Santos, lá na Vila História de Mambucaba. A Rio Santos voltou, está apinhada de parar, você anda a 60 por hora. De repente 40, lá de vez em quando dá uma colher de chá para 80. Ou seja, é uma dor de cabeça enorme para você que está no Rio e quer dar vou com a minha família hoje de manhã, voltar de noite, conhecer Paraty. Você perde a vontade, quando você vê a quantidade de lombadas eletrônicas, de pardais, você não vai. Sim. Ou se você for, tem que estar preparado para pagar uma multa. Ou seja, nós facilitamos muita coisa lá atrás, e isso vai ajudando a economia a rodar. A STF deve gastar 100 milhões com segurança armada. Agentes vão atuar em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e no DF. Eu vou trazer para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Urgente! Lulinha, o famoso filho de Lula, pegou carona em voo da FAB junto com os ministros Haddad, Simone Tebet e Luciana Santos. A viagem aconteceu em novembro, de Brasília para Guarulhos. E conforme regras da FAB, filhos de presidente não têm autorização para isso. É a farra com os aviões da FAB acontecendo novamente. Tudo normal no Brasil. Mais uma decisão aqui, Dino dá 24 horas para a Associação de Prefeitos do AM explicar crítica a bloqueio de emendas. Ele deu também 48 horas para Arthur Lira responder o porquê que tá tendo essa enrolação com a emenda parlamentar, que é o roubo na cara do povo. Meus amigos, no Brasil a gente já viu de tudo. Não duvide Flávio Dino mandar prender Arthur Lira. Se ele não responder entre essas 48 horas, o que tá fazendo com a emenda, por que tá acontecendo isso e aquilo, o que acontece? Ninguém sabe, mas é uma pressão do ministro Flávio Dino, que tem a caneta na mão. Vai pegar o exemplo de Alexandre de Moraes e vai começar a mandar prender. Então, Arthur Lira, fica ligado, porque se você não esclarecer o que está acontecendo com essas emendas em 48 horas, Flávio Dino pode mandar prender você. E aqui no Brasil, como a gente já viu de tudo e um pouco mais, eu não duvido. Eu não duvido da prisão de Arthur Lira acontecer. Sabe por quê? Os ministros da Suprema Corte têm todos eles nas mãos. Quem fez parte de aprovar aquela emenda que é um roubo na cara da população. E Arthur Lira tá com a saia justa. Também foi pego. Tá com o nome dentro do Supremo Tribunal Federal. Se não andar na linha dos ministros da Suprema Corte, vai ser preso. É isso que vai acontecer com a decisão de Flávio Dino se você não responder em até 48 horas. Meus amigos, quem manda no Brasil é a Suprema Corte, com o ministro Alexandre de Moraes, agora também Flávio Dino comandando o dinheiro do Brasil todo, que é a emenda parlamentar que é bilhões. Eu não duvido Arthur Lira ser preso a qualquer momento.
Vamos acompanhar de perto esse quebra-pau que está acontecendo em Brasília. Flávio Dino mantém emendas bloqueadas, diz que elas são incompatíveis com a Constituição e cobra explicação de Arthur Lira, que tem 48 horas para explicar. Senão a casa vai cair. Já tem a resposta de Flávio Dino, foi célere, porque a resposta foi entregue pelo Arthur Lira, pela presidência da Câmara dos Deputados hoje pela manhã, e em menos de 4 horas Flávio Dino já respondeu. Qual foi a resposta de Flávio Dino aos documentos apresentados pela Câmara dos Deputados? Vamos lá, Uribe, boa tarde para você, todos que estão conosco aqui no Bastidores. Uribe, uma resposta novamente em termos bastante duros por parte do ministro Flávio Dino. Ele manteve o bloqueio, pediu novas informações, na verdade pediu que a Câmara explique coisas que na avaliação do ministro ainda não foram 100% esclarecidas e que precisam aí de mais detalhamento. E aí o ministro Dino, não sei se a gente já tem, gente, a tela, a página para espelhar, mas a gente pode colocar ali na página 5, o fim da decisão é bastante relevante, porque o ministro Dino fala que desde agosto desse ano o STF tenta viabilizar a plena execução orçamentária e financeira com a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade, mas aproxima-se o final do ano financeiro sem que a Câmara dos Deputados forneça as informações imprescindíveis, insistindo em interpretações incompatíveis com os princípios constitucionais da transparência e da rastreabilidade, imperativos para regular a aplicação de recursos públicos. Então, aí segue o ministro Flávio Dino. Caso a Câmara dos Deputados deseje manter ou viabilizar os empenhos das emendas de comissão relativas ao ano de 2024, deverá responder objetivamente aos questionamentos até às 20 horas de hoje, dia 27 de dezembro, bem como juntar as atas comprobatórias da aprovação das indicações das referidas emendas, caso elas existam. E aí, por que o ministro Dino fala em responder objetivamente questionamentos acima indicados? Porque logo acima, o ministro Dino fala que as emendas do presidente da Casa ou do presidente da comissão, de líderes partidários e da mesa da Casa Legislativa não existem na Constituição e nas leis e que, lamentavelmente, na petição... É um pouquinho mais para cima. Isso, aí. Lamentavelmente, aí no item 9, na petição de hoje, protocolada pela Câmara, não emergem as informações essenciais que serão novamente requisitadas em forma de questionário para facilitar a resposta. Então, isso até aquele tom típico ali, né, do ministro Flávio Dino, tentando aí ver se, colocando de uma forma mais objetiva as perguntas que devem ser respondidas, se a Câmara dá uma resposta que seja satisfatória, né, em relação ao que deseja o ministro Flávio Dino, ao que determina o ministro Flávio Dino, na verdade, neste momento. E tá todo mundo comentando. Aqui é cobra comendo cobra, minha gente. Será que o Lira vai acabar preso? Arthur Lira pode ser preso por conta das emendas parlamentares. Dino suspendeu mais de 4 bilhões e solta a PF em cima de Lira e de deputados. A verdade é uma só. Quem manda é a Suprema Corte. Deputado, senador ser preso virou normalidade no Brasil. A gente viu o caso de Daniel Silveira, deputado federal que foi preso por falar. Imagine só Arthur Lira, que tá nas mãos da Suprema Corte, louquinho para entregar logo a presidência da Câmara para outro assumir essa bomba. E se você deve uma vírgula ali, você tá ferrado na mão dos ministros da Suprema Corte. A gente pode ver a qualquer momento a prisão de Arthur Lira. Pela primeira vez na história, um presidente da Câmara dos Deputados que tem imunidade parlamentar não pode ser preso. Uma prisão que pode acontecer. Essa é uma realidade. No Brasil, a gente já viu de tudo e um pouco mais, e a gente não pode duvidar dos próximos passos da Suprema Corte. Enquanto isso, a notícia do presidente Bolsonaro abalando o Brasil. Bolsonaro diz que o sistema não quer ele preso, e sim morto. O sistema não me quer preso mais não. Eles me quer morto. Né, presidente? Dá para sonhar, né? Acontece. Eu falo do sistema muito grande. Tem coisa aqui que a gente poderia falar, mas não quero complicar nada no momento, né? Sobre o que aconteceu em 2018. Sim. Eu acho que o pessoal sabe alguma coisa que aconteceu. A gente sabe do sistema que vai em cima da gente, né? Não é que é preso, mas não, quer morto. Né? Que preso é dor de cabeça para eles. Né? Agora sempre pergunto, prender por quê? Qual o motivo? Algum dinheiro na cueca, um dinheiro lá fora, desfalcou um fundo de pensão aí do Postales, por exemplo? Não, até que se tivesse feito isso, não tinha problema nenhum, estava numa boa por aí. É acusação de suposição que talvez, quem sabe, fez aquilo. Ninguém fez nada, nem eu, nem os outros estão sendo acusados, maldade muito grande. Mas eu acho que tudo tem um ponto final, né? Ninguém fica aí ativo a vida toda
Sim. A gente tem os grandes ditadores pelo mundo, né? Como acabaram Idi Amin Dada, como acabou. Entre tantos e tantos outros fora. Presidente da Alemanha, Frank-Walter, dissolve o parlamento e convoca eleições para fevereiro. Isso se deu após o chanceler centro-esquerda perder um voto de confiança no legislativo. O presidente da Alemanha dissolveu o parlamento nesta sexta-feira, abrindo caminho para eleições antecipadas em fevereiro. A medida estava prevista como parte do processo de dissolução do governo alemão, depois de parlamentares aprovarem uma moção de desconfiança, do primeiro-ministro Olaf Scholz, do chanceler Olaf Scholz. A Alemanha atravessa uma crise política desde que Scholz demitiu o ministro das Finanças e perdeu a maioria no parlamento no mês passado. Daqui a pouco a gente vai voltar, trazer mais informações sobre mais esse passo, para que haja eleições, uma transição de poder na Alemanha, depois então que Olaf Scholz foi perdendo a sua sustentação política. Bianca Rottier vai nos trazer todos os detalhes e o passo a passo dessa crise, que é uma crise política e uma crise econômica também na Alemanha. O presidente... Quero dizer que se um dia, Deus quiser, e o povo brasileiro assim o desejar, e eu votar, eu vou chamar a Mira Leitão para ser minha ministra da Fazenda. Porque eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Eu, sinceramente, não sei como é que a Globo mantém uma pessoa que não acerta uma. Quando a gente estava no governo, a crítica era pela desgraça. Agora é tentando achar um jeito de vender uma coisa que não existe. Então me parece que eu preciso dar uma chance a essa moça. Ela que se prepare. Ela vai ter que dizer não, obviamente. Dr. Paulo Faria, advogado Daniel Silveira, explica como o artigo 118 da LEP foi violado por Alexandre de Moraes, levando à sua injusta prisão. Boa tarde, Léo. Boa tarde à sua audiência. O ministro errou e feio quando ele violou o artigo 118, parágrafo 2º da LEP, porque a lei de execuções penais, a qual eles têm que se submeter, e o Daniel Silveira também tem, ela determina que quando há uma regressão de regime, deve ser feita uma audiência de justificação. Porque o que diz essa audiência, que é diferente da audiência de custódia? A audiência de justificação, se ele não entender que os documentos juntados, eles foram juntados dia 22 de dezembro, à noite, se ele entender que não foram suficientes, ele intima uma defesa, e a defesa vai fazer uma explanação oral, normalmente oral ao ministro, para que ele entenda todas as razões que ocorreram para aquele ato de suposto descumprimento. Então, esse é o primeiro ato de ilegalidade da decisão, porque violou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Porque o Daniel sequer foi ouvido formalmente na audiência de custódia, que a audiência de custódia é tão somente para saber se houve algum abuso na hora da prisão, o que não houve, que foi então homologado. Outro fato é que o juiz que fez a audiência de custódia não tem nenhum poder para decidir nada. Então, foi uma audiência de custódia absolutamente nula, porque a audiência de custódia é para verificar tanto a legalidade da prisão, quanto também a possibilidade de relaxamento da prisão ou outras medidas cautelares. A outra ilegalidade foi o excesso cometido pelo ministro na revogação do livramento condicional. Porque foram 12 medidas restritivas e, apesar de justificada a medida, porque não há como você pedir autorização prévia ao juiz se você está em estado deplorável de saúde e à beira de um colapso, principalmente renal. Então, quando ele me ligou às 20h41, eu falei, vai para o hospital, busca ajuda, porque a crise renal é um problema sério que pode levar à falência do órgão e também até à infecção e à morte. Então, ele foi de emergência e retornou logo em seguida para sua casa. Então, a ilegalidade na realidade, foi uma desproporcionalidade da medida, porque ele não deveria ter revogado, deveria ter ouvido primeiro a defesa para depois realizar o ato, se havia necessidade do ato. Léo. O governo Lula destrói a economia e açougues começam a oferecer parcelamento na compra de carnes. Esse é o governo do Lula. Exatamente, você, ao efetuar suas compras, já efetuou o parcelamento para roupas, para viagens, para eletrodomésticos. Dividir o parcelamento das compras é um hábito comum de todos nós brasileiros. Eu, particularmente, adoro. Quanto mais parcelas sem juros, melhor. Mas a alta expressiva no preço da carne está fazendo com que até mesmo os açougues ofereçam aos clientes a opção de parcelamento. Alcatra, R$ 62,00 o quilo. Patinho, R$ 51,98. Tá muito caro. E não é só impressão, dona Josefa. O preço das carnes subiu pelo terceiro mês seguido, segundo a inflação oficial de novembro. No acumulado dos 12 meses, a alta é superior a 15%.
Por que será que aumentou tanto? Para não espantar os clientes, açougues decidiram parcelar as compras. Foi o que fez este aqui, na zona sul da capital paulista. Acima de R$500 a gente faz em 3 vezes, né? Para ajudar o cliente e a gente ter um caixa movimentando sempre, né? Luciene não teve dúvida. Parcelou o churrasco de fim de ano e só vai terminar de pagar no carnaval. Um absurdo, né? Antigamente a gente conseguia comprar carne a R$16, R$17 o quilo. Hoje em dia tá 40, 59 quilos. Um absurdo. Mas tem que comprar, né? Senão a gente não come. Augusto Nunes debocha de Janja, que acha ser pioneira nas regalias ofertas Lula, esquecendo da antiga segunda-dama. A Janja triste, porque certamente o Lula não falou sobre isso com ela, porque nunca falou com ninguém. É o caso da Rosiméria Noronha. A Janja disse que quer ressignificar o cargo. A nossa Rose fez isso, só que não em tempo integral, porque você tinha a primeira-dama, Marisa, e ela, que era amiga. Eu disse uma vez num artigo que na minha cidade era amigata mesmo, que se dizia, né? Em linguagem mais popular. Ela virou chefe, a Janja acha que a sala dela é boa, é que não conhecia a sala no Banco do Brasil, aqui em São Paulo, que tinha a Rosiméria Noronha, que era chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo. O pessoal que queria acesso ao Lula, ia conversar com ela, tinha medo dela, ela era brava, dizia que o Lula era namorado dela, e tinha uma foto que a Janja ia adorar. A decoração principal do escritório era numa parede, parecia um painel desses, um mural. Era o Lula fantasiado de jogador de futebol chutando uma bola. Era isso. Olha, vai vendo o que é ressignificar o cargo. Quando a Marisa Letícia resolveu não viajar mais para países que ela achava muito pobres, países africanos, depois países asiáticos, a Rosiméria Noronha, a segunda-dama, viajou, fez todas as viagens no lugar dela, mais de 20. E como ela era discreta, ela esperava anoitecer para sair da última poltrona e prestar serviços nos aposentos presidenciais. Então, é bom que a Janja saiba que ela não tem nada de original. É que como agora o Lula ficou viúvo, ela pode ocupar em tempo integral esse cargo que foi muito bem desempenhado pela Rosiméria Noronha. Os advogados do Lula, um bando do Instituto Lula, cuidou da defesa dela porque ela chefiou uma quadrilha familiar que vendia favores no governo, entre os quais a nomeação de integrantes dessas agências reguladoras. Ela teve problema sério com a polícia, escapou, ela criou com o consentimento do marido oficial, ela criou essa quadrilha familiar, filho, estava no meio, etc. O Lula jamais falou sobre esse caso, jamais. Esse caso explodiu em 2012, 13, por aí. Como eu sei que ele fica irritadíssimo quando eu toco nesse assunto, eu toquei outra vez. Ponto. Meus amigos, vamos aqui com a informação do dia, que novamente o STF gastando milhões. Preste bem atenção, STF deve gastar 100 milhões com segurança armada. Agentes vão atuar em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e no DF. O Supremo Tribunal Federal deve gastar pouco mais de 100 milhões com segurança privada armada. O contrato vai durar 2 anos. De acordo com a encomenda, os agentes vão atuar em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e no Distrito Federal. Na solicitação, o tribunal exigiu pistolas calibre 380, munições, coletes e spray. Ainda conforme o pedido, esses profissionais serão de conduzir os veículos dos ministros do STF. Em tempo, insta a destacar que essa Secretaria de Segurança tem adotado todas as medidas a fim de garantir a segurança de suas excelências. Os senhores ministros, observou o tribunal. Dessa forma, por vezes, alguns eventos implicam em maior risco, o que gera necessidade de alocação de maior efetivo nos serviços de proteção. Tá aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.